Bem, meus irmãos, boa noite novamente. Nós estamos hoje dando início a um grande evento, grande em sua extensão, grande no propósito que ele tem como objetivo atingir e grande na sua importância porque trata de temas que talvez seja difícil a gente reunir pessoas de diversos locais do Brasil, de diversas cidades, diversos estados, com um propósito comum de pensar, tendo como pano de fundo o centenário da Sociedade Teosófica, pensar mais profundamente, se debruçar de fato sobre os ideais do movimento teosófico, sobre os ideais de trabalho da Sociedade Teosófica durante esses 100 anos aqui no Brasil, mas também lançando um olhar para o início do movimento, para a inspiração que os Mahatmas deram no início da fundação da Sociedade Teosófica. Algumas considerações simples. O evento ele vai ter, durante esses dias, várias apresentações com várias pessoas diferentes e nós gostaríamos de que uma harmonia e um respeito muito grande reinasse nas nossas apresentações, nas nossas discussões e nos nossos momentos. Digo isso porque esse é um momento em que nós vamos lançar um olhar sobre a inspiração inicial do movimento teosófico. A proposta da programação está montada exatamente em cima disso. Um olhar sobre a inspiração inicial do movimento teosófico, o seu desenvolvimento naqueles primeiros dias, ainda quando os Mahatmas estavam tendo pleno contato com aquela turma inicial, ver o desenrolar o desdobrar desses ideais ao longo de um tempo, pensar a fundação da Sociedade Teosófica aqui no Brasil, quando já tem passado esse primeiro período, né? Já que nós estamos tratando de 100 anos oficialmente, algumas lojas já surgiram antes, mas faz parte do processo a gente tratar da forma institucional e lançar um olhar para hoje, para as nossas lojas, para as nossas regiões, para a nossa seção, para onde nós conhecemos no mundo a situação de como está o movimento teosófico. Eu acho que uma das coisas mais belas que pode existir na nossa vida é nós termos a certeza interna, a clareza, claro como a luz do dia, da finalidade da nossa existência, da razão da nossa existência. Por que viemos, por que estamos existindo, qual o rumo da nossa alma, qual a direção que ela deve ser tomada. Poderíamos chamar isso como um encontro, como uma definição profunda, não importa o nome, mas é algo que muda o rumo da história de alguém quando ele se descobre, quando ele descobre de fato o que é que ele veio realizar nessa existência. É um divisor de águas. Ele não perde mais tempo com acessórios, com coisas que não mereçam total atenção. E o evento de nascimento da Sociedade Teosófica, ele acontece como algo singular na história da humanidade. Pela primeira vez, nós vemos a hierarquia, simbolicamente, vamos dizer, abrindo as portas e assumindo uma posição pública de contato com pessoas, de instrução, de relato, né, de escrita de seus ensinamentos, alguns deles até então velados a 7 chaves, mas isso aconteceu com o nascimento da Sociedade Teosófica. Então nós não podemos tratar isso como algo comum que ocorreu na história da humanidade. É algo sui generis e era essa importância de algo que acontece como um ponto máximo na história da humanidade que eu gostaria que nós tivéssemos levando em consideração durante esse evento. E da mesma forma como é singular e é importante e revelador internamente algum de nós perceber a grandeza da sua alma e o tino e a definição da sua alma, é grandioso percebermos com clareza, com firmeza,
o trabalho da Sociedade Teosófica inspirada pelos Mahatmas, principalmente o mais puro possível da inspiração que eles deram desse movimento. Só assim, penso eu, nós podemos nos ligar com a energia daqueles que fundaram o movimento e ainda hoje, passado tanto tempo, trabalhar em sintonia com essa energia. Então, esse esforço, ele é feito de uma forma coletiva, ele é feito de forma individual e muitas das vezes ele depende do grupo que nós vivemos, da situação que nós estamos, do ciclo de trabalhadores que nós temos. Então, durante o evento, nós vamos pensar exatamente sobre essas questões. Levantar algumas questões, levantar várias perguntas, mas também ter a clareza e ter a capacidade de pouco a pouco ir dando algumas respostas e criarmos vamos dizer, um pensamento comum que no final do evento a gente possa ter como uma direção, né? Mas algo que é vital é nós termos essa clareza na nossa alma enquanto grupo, enquanto movimento, já que ele nasceu de uma situação sui generis, como nós estamos falando, e ele está aberto à humanidade. Nós poderíamos ver essa citação que está aí logo no início, que diz o seguinte: a Sociedade Teosófica é um dos locais onde as almas peregrinas podem encontrar a luz interior, pois o seu aspecto principal é fazer circular a água viva que mata a sede do viajante peregrino, os puros fragmentos da religião sabedoria universal, a teosofia revelada pelos deuses, a sabedoria que alimenta a alma e aquece o coração. Se nós em nossa vida buscamos uma definição e um encontro, a Sociedade Teosófica, como um local de uma associação, ela está para auxiliar esse encontro, o encontro dessa alma em busca da luz, já que nós somos esses peregrinos, a nossa alma é a grande peregrina que faz essa viagem. E tem algo particular aí que eu gostaria de chamar a atenção. É que essas almas que buscam, elas buscam um alimento, ou buscam uma água que possa matar a sua sede, como nós colocamos aí. Esse alimento, nessa citação de um colega, é a religião sabedoria, a teosofia revelada pelos deuses, como sua própria definição, que alimenta a alma e aquece o coração. Portanto, nós poderíamos lançar num primeiro olhar, um primeiro questionamento, que levando em consideração que isso nós deveríamos deixar acessível àqueles que chegam às nossas lojas, aos nossos grupos. Portanto, se a Sociedade Teosófica, de fato, nós pudermos colocar algum crédito nessa citação como um local de encontro dessas almas, nós temos uma responsabilidade kármica, inclusive com aquelas pessoas que se achegam até esses locais, para que elas saiam de fato abastecidas e elas realizem o mais, vamos dizer assim, adequadamente possível esse encontro. Nós podemos também perceber que, levando em conta uma citação de Blavatsky, da Chave para a Teosofia, que essa água, né, também chamada dessa doutrina, a religião sabedoria, não pertence exclusivamente a qualquer religião, nem estão restritas a qualquer sociedade ou época específica. Elas são um direito inato de toda e qualquer alma humana. Seu credo é a lealdade para com a verdade e seu ritual honrar cada verdade através dos atos. Ora, se esse alimento é um direito inato de toda e qualquer alma humana, fica muito claro para nós percebermos a importância de algo como a Sociedade Teosófica na economia da humanidade como um todo. Esse significativo papel
que ela tem de fazer com que aquilo que nos é um direito inato e por alguma razão, por algum rumo kármico que nós tomamos, nós ou esquecemos ou não estamos ainda totalmente lembrados desse alimento, que essa porta que se abre, Sociedade Teosófica, possa auxiliar aquelas almas de fato a encontrar esse alimento. E aí nós já podemos perguntar, fazer as nossas primeiras perguntas. Estamos de fato cumprindo com esse papel? A segunda parte, seu credo é lealdade para com a verdade e seu ritual honrar cada verdade através dos seus atos. Tem uma citação também corroborando a citação de Blavatsky, da Chave para a Teosofia, do livro Escritos Esotéricos de Subahal, que nós temos aí disponível para quem queira adquirir, que diz o seguinte: a religião sabedoria antiga forma a base ou o fundamento de todo sistema religioso concebido pela mente humana desde o momento em que o primeiro Dhyan Chohan apareceu neste planeta para plantar a semente da sabedoria eterna. Se nós conhecemos um pouco o contexto da doutrina secreta, nós poderíamos dizer em grandes linhas que nós estamos falando de uma sabedoria que acompanha o berço da humanidade. Portanto, requer que a gente de fato, assim como foi colocado na primeira citação, uma sabedoria revelada pelos deuses, mas mesmo assim é um alimento que pode ser adquirido, passado tanto tempo desse estágio inicial, pela alma humana que se volta para esse ensinamento através de sua filosofia esotérica, através do desdobramento dessa revelação interior. Então nós poderíamos dizer que honrar cada verdade dessa com seus atos requer quase que como que um estabelecimento de cada um de nós no nosso interior, com a natureza divina presente no interior de cada um, para receber como um cálice essa sabedoria dos deuses. Eu não poderia fazer outra correlação senão um serviço sagrado que nós realizamos, seja dentro ou fora da Sociedade Teosófica, mas tratando dessa temática, tratando dessa natureza. E segue Subahal: nenhuma religião ou filosofia específica no mundo todo tem o direito de alegar que possui toda a verdade esotérica. Apenas Brahma Vidya, que não é brahmanismo ou qualquer de suas numerosas seitas, e Gupta Vidya, a antiga e secreta religião sabedoria, a herança dos iniciados do templo interior, tem esse direito. Porque não se trata também de algo definido e fechado, mas se trata de um ensinamento revelado ao interior da alma humana em seu mais alto grau de desenvolvimento ou de estatura, poderíamos dizer assim. Mas também nós poderíamos perceber que essa sabedoria, ela não pode ser encerrada ou não está encerrada em nenhuma das tradições, mas ela está presente nessas grandes tradições, como foi colocado, através de fragmentos. E aí nós podemos falar de uma filosofia esotérica que permeia as grandes tradições, tanto filosóficas quanto religiosas. E tem uma citação das cartas dos Mahatmas que nos faz realizar essa ligação entre aquilo que nós estamos chamando de religião sabedoria como um corpo maior de ensinamento, vamos dizer assim, revelado de fato, guardado de fato por aqueles que, como uma herança do templo interior, e revelado àqueles que têm esse contato com essa realidade. Nós fazemos uma ligação entre esses princípios, aquilo que eles estão chamando de teosofia ou de verdade, e uma filosofia que é o caminho, ou uma filosofia esotérica, até esses princípios, até esses fragmentos,
até essa realidade da religião sabedoria. O propósito que todos nós temos em nosso coração, isto é, a disseminação da verdade, da teosofia, de uma sabedoria revelada pelos deuses, como? Através das doutrinas esotéricas e a eliminação do materialismo grosseiro, dos preconceitos cegos e do ceticismo. Complementamos da seguinte maneira: só o progresso que uma pessoa faça no estudo do conhecimento arcano, desses princípios, dessa filosofia esotérica, a partir dos elementos rudimentares, a leva a compreender gradualmente o nosso propósito. Portanto, existe uma maneira de nós chegarmos a esse ensinamento. Não é uma revelação dada de graça ou de qualquer coisa, ou de qualquer modo como possa ser colocado. Por isso que é tão importante aquela ligação que nós fizemos antes e vamos retomar agora com a citação da chave para a teosofia, aonde Blavatsky diz o seguinte: a sociedade teosófica foi organizada com o propósito de promulgar as doutrinas esotéricas e para promover a vida teosófica. Percebam que na citação anterior, o Mahatma diz que o propósito deles, que eles têm no coração, é a disseminação da verdade através das doutrinas esotéricas. E aqui Blavatsky está dizendo que a sociedade teosófica foi organizada com o propósito de promulgar as doutrinas esotéricas daquilo que eles estão chamando de verdade ou daquilo que nós estamos chamando de teosofia, porque vamos cair em uma mesma realidade. Se nós levarmos em consideração que na citação do Mahatma, ele está dizendo que isso é feito de duas maneiras: através da disseminação da verdade, através da disseminação da verdade com as doutrinas esotéricas e a eliminação do materialismo grosseiro, do preconceito cego e do ceticismo, talvez nós estejamos falando dessa mesma realidade, que poderíamos dizer que isso se equipara à vida teosófica. Porque Blavatsky está dizendo, ao meu ver, com outras palavras, uma mesma realidade. A função da sociedade teosófica é promulgar as doutrinas esotéricas, tornar público, tornar acessível, né, e promover a vida teosófica. Uma vida de acordo com aquilo que ele tem como sendo verdade. E isso os Mahatmas, para nós, pode não ter grande importância, porque talvez a nossa leitura de mundo ela seja um pouco curta, mas foi motivo suficiente para que eles tivessem contato com um grupo de pessoas e tentasse formar um núcleo de uma fraternidade regular que pudesse ser como braços, aqueles irmãos serem como braços de sua atuação para a humanidade e promover uma reforma humana. Blavatsky ainda diz no programa original sobre esse propósito tão elevado que nós acabamos de refletir. Apesar de que nada foi dito aos dois fundadores com relação ao que tinham de fazer, eles foram claramente instruídos quanto ao que nunca deveriam fazer, o que tinham de evitar e o que a sociedade nunca deveria se tornar. Igrejas organizadas, seitas cristãs e espirituais foram mostradas como futuros contrastes à nossa sociedade, à sociedade nascente. Saiu do forno agora mesmo, acho que a primeira venda está acontecendo aqui nesse evento, um livrinho que o irmão Mansur e um grupo de pessoas fez um grande esforço para traduzir, Damodar e os pioneiros do movimento teosófico, em que esse texto que nós estamos citando, o livro é esse, tem algumas edições, vocês reservem se quiser, que são limitadas, que tem esse texto que nós citamos aqui, o programa original da Sociedade Teosófica. Dá para, antes de dormir, ler o texto, e vai nos auxiliar muito na discussão que nós vamos ter aqui durante esse evento. E nas cartas dos Mahatmas, nós encontramos o seguinte: para realizar este objetivo,
este objetivo que nós estamos construindo de apresentar a verdade através da filosofia esotérica e mostrando que essa filosofia pode ser seguida através de um modo de vida. Para realizar este objetivo, aqueles que a lideram devem deixar de lado suas frágeis predileções pelas formas e cerimônias de qualquer credo particular e demonstrar que são verdadeiros teosofistas, tanto no pensamento interno quanto no comportamento externo. É uma missão sagrada ou não é? Requer que a gente desenvolva aquilo que de mais elevado em nós ou não? Esse é o grande desafio nosso. Fazer com que tudo que seja da nossa personalidade fique de lado no serviço sagrado que nós estamos desenvolvendo, tendo como frente o movimento teosófico. Portanto, que eu acho de fundamental importância, aproveitando o tempo que nós temos de comemoração do centenário, fazer essa autoavaliação, tanto interna, pessoal, quanto externa e institucional, daquilo que nós somos hoje, Sociedade Teosófica. Olhando para a sua inspiração, olhando para o seu desenrolar ao longo da história e olhando para o que nós somos hoje. Sempre é possível fazer o melhor que for possível fazer, tendo como clareza aquele objetivo inicial, se nós estivermos determinados a seguir a todo custo aquilo que nós temos como sendo a revelação daquilo que há de mais acertado ou daquilo que é a verdade, vamos dizer assim, deixado pelos Mahatmas. Na doutrina secreta, Blavatsky acrescenta: o estudante da sabedoria esotérica perde inteiramente de vista as personalidades, as crenças dogmáticas e as religiões particulares. Nas cartas dos Mahatmas, nós encontramos também uma grande referência sobre um núcleo forte, um núcleo de força, né? O núcleo, ele por si só já dá uma expressão de algo concentrado, mas algo concentrado que traz uma força grande, transformadora de fato. Esse núcleo só é possível se existir uma afinidade, e essa afinidade não é das personalidades, é afinidade em torno de um ideal, em torno de uma ideia central. E nós só conseguimos nos ligar a uma ideia, a algo central, se de fato aquilo estiver claro para nós. Do contrário, nós não temos como nos entregar a algo se aquilo não está claro na nossa mente. Então, o propósito de existência da Sociedade Teosófica precisa ficar muito claro na nossa mente para que a gente se entregue a esse trabalho. Para que nossas doutrinas ajam de forma prática sobre o assim chamado código moral, ou as ideias de retidão, pureza, autoesquecimento, caridade, etc., temos de popularizar o conhecimento da teosofia, o conhecimento da religião sabedoria, o conhecimento revelado pelos deuses, o conhecimento sagrado preservado pelos iniciados do templo interior. Através das doutrinas esotéricas poderíamos concluir. E aí, já se encaminhando para uma parte final, nós pedimos a colaboração de Taimni no livrinho que nós recebemos quando nos filiamos, Princípios de Trabalho da Sociedade Teosófica, onde ele diz: a única maneira de nos precavermos contra o perigo de nos desviarmos é manter sempre bem definido e claro ante nossos olhos o nosso propósito e a nossa função na vida do mundo, e estarmos sempre determinados a realizar este propósito, a cumprir esta função com coragem e energia, custe o que custar. Porque não é estranho para nenhum de nós as instituições que nós analisamos durante a história, elas deixarem de lado os seus princípios iniciais. Se a gente tiver a capacidade de olhar para a história, a gente vai ver várias que aconteceu isso. E também nós não estamos isentos disso. E nós estamos aqui nesse momento para fazer essa análise também. Portanto, a única maneira, como ele fala, de afastar esse perigo é manter sempre definido e bem claro propósito e função, né, na mente de cada um.
e fazermos um esforço para estarmos ali na sua sombra. O trabalho da Sociedade Teosófica somente poderá ser organizado eficientemente quando a grande maioria de seus membros, espalhados pelo mundo, compreender claramente os objetivos da sociedade e os princípios gerais que deveriam guiá-los no planejamento e na execução desse trabalho. Boa noite. Essa questão ela é muito significativa porque tece não só sobre uma responsabilidade maior que nós temos com o todo, mas uma responsabilidade também que nós temos nos nossos núcleos. Uma vez que nós falamos, por exemplo, nós estamos aqui hoje no encontro com pessoas do Brasil inteiro, né? De diversas partes do país, mas logo o evento se acaba e nós voltamos para os nossos núcleos. E como nós trabalhamos em nossas lojas, em nossos grupos de estudos, em nossos NITs, em nossos núcleos menores, o cuidado lá deve ser tanto quanto o que nós temos num momento como esse. Até porque, se vocês concordam, o trabalho mesmo é tocado nessa realidade. É na ponta da rama que o trabalho ele é desenvolvido. E aí, até para clarear um pouco a nossa mente, para vocês verem como os Mahatmas se preocupavam com tudo, eles falaram o seguinte: cada loja tem que escolher sua missão bem definida pela qual trabalhará e deve haver o maior cuidado possível na escolha dos seus ou dos presidentes ou dos seus dirigentes, poderíamos dizer assim. Porque, de uma certa forma, por mais simples que seja a função que aquela pessoa está dirigindo, ele é o motor que toca o movimento daquele núcleo naquele local. Então, talvez aquela preocupação que a gente tenha de se esquivar um pouco da responsabilidade ou de democraticamente sempre dar um giro nas questões de direção, nas funções de direção, talvez a gente tenha que ter o cuidado também de perceber se de fato a vida interna daquela figura, daquela pessoa é de fato a mais adequada para guiar aquele grupo, para guiar aquele colegiado, né? E aí nós finalizamos com essa citação que está lá na mensagem de Blavatsky, na última mensagem aos teosofistas, lembrando que, na nossa visão, esse elo interno é o elo de contato que nós temos com essa sabedoria revelada, com essa sabedoria interior que alimenta a alma e que, de fato, faz toda a diferença. Se cada um de nós pudermos ser tocado no nosso interior por essa sabedoria, não importa o local onde a gente esteja, a situação em que esteja vivendo, o grupo em que esteja participando, mas um ponto de luz da fraternidade dos Mahatmas ali vai poder estar atuando. E eu acho que o trabalho da Sociedade Teosófica ele pode nos auxiliar demais, assim como auxiliou a tantos outros se a gente fizer esse mesmo olhar na história, inclusive na história do Brasil, a gente vai poder ver isso. E é de nossa responsabilidade hoje fazer com que esse auxílio possa vir cada vez mais ou não a quantas almas se aproxime, tenha contato das nossas almas, nas nossas lojas, dos nossos grupos. Porque nós, com a nossa tendência pessoal de lidar com o processo, podemos fazer com que uma alma que bata à porta de uma loja saia de mãos vazias porque não encontrou lá, de fato, o alimento que ela deveria encontrar. Então, meus amigos, eu pretendia, de fato, ser bem breve na abertura, mas, ao mesmo tempo, colocar, na minha visão, elementos que são essenciais para que a gente pense a Sociedade Teosófica. Nós não estamos pensando algo que deva tornar uma figura ou outra importante, um grupo ou outro importante. Nós estamos tratando de algo que, por mais batido que esteja na história, está auxiliando
para que almas, para que pessoas despertem para o caminho da luz. E nós estamos claramente vivendo a todo custo, a todo instante, como diz lá em Luz do Caminho, uma batalha da luz contra as trevas. E os filhos da luz têm que manterem-se unidos em torno desse ideal e também realizarem um trabalho unidos que possam despertar aquilo que há de mais elevado em nós. Acredito que só assim, talvez de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito verdadeira, a reforma humana possa acontecer. E nós somos corresponsáveis disso. E aí o trabalho é dobrado, porque é não só conosco, mas enquanto pessoas que atuam num grupo, que atua numa loja ou que atua como direção em algum outro local, mais ainda, porque a responsabilidade que circula ali é maior. E assim eu encerro. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer ou algum esclarecimento, ou quiserem colaborar, ou discordar de tudo que foi dito e contestar, esse é o momento, esse é o espaço, contanto que a gente faça isso. E eu dizia até a alguns que o momento de contestação deve ter, o momento de palavras francas deve ter, porque eu acho que um grupo maduro ele tem que ter isso. Se nós perdermos a capacidade de falar o que precisamos falar, de esclarecer o que precisamos esclarecer, olhando um no olho do outro como irmãos e como amigos, mesmo que não concordemos do que um ou outro esteja colocando, mas que é esse respeito que faz com que a gente desenvolva o entendimento. Se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Então não é um faz de conta, é algo muito forte que a gente está vivendo. E eu pretendia falar pouco, mas dizer isso claramente para que a gente pudesse, de fato, encarar esse evento como um evento diferente. Que a gente pudesse, a partir daqui, de fato, ter um novo olhar ou apurar mais o nosso olhar sobre aquilo que seja o movimento teosófico, o trabalho da sociedade teosófica. Marcos pediu para falar.